Agora a economia. Em evento com investidores internacionais em Londres, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a guerra contra a inflação ainda não está ganha. Conosco por aqui, seja bem-vindo, Luiz Arthur Nogueira. Isso significa que o Banco Central não vai, então, reduzir os juros tão cedo? Esse que é um motivo de grande discussão com o governo. Seja bem-vindo de novo, boa quinta-feira. Explica pra gente, Luiz. Adriana, aqui a gente explica e descomplica a economia. De fato é isso, Adriana. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está certo. A guerra contra a inflação não está ganha. Portanto, no curto prazo, não dá para reduzir juros, muito menos na marra, como quer a ala política do governo Lula. Ontem, o Roberto Campos Neto fez uma analogia com o antibiótico, né? A gente sempre fala que os juros são um remédio amargo para combater a inflação. O Campos Neto falou que é como se fosse um antibiótico, que tem prazo para tomar, 7 dias, 10 dias, 14 dias, dependendo da prescrição médica. Se você para de tomar o antibiótico antes da hora, a doença pode voltar com mais força. No caso, se você retira os juros antes da hora, a inflação pode voltar com mais força. Então ele está correto. Ainda não é o momento de reduzir os juros. O Campos Neto até elogiou a iniciativa do governo de criar o arcabouço fiscal para tentar controlar os gastos públicos, mas o presidente do Banco Central criticou as constantes ameaças de mudança da meta de inflação. E ele tem razão. Esses ruídos políticos atrapalham as projeções inflacionárias para os próximos anos. Aliás, o Banco Central só vai conseguir reduzir juros no Brasil de forma consistente quando as projeções inflacionárias para o ano que vem melhorarem. Hoje, o mercado projeta uma inflação para 2024 de 4,18%, o que está muito longe do centro da meta de 3% e quase chegando no teto da meta de 4,5%. Portanto, não dá mesmo para o Banco Central reduzir agora, na próxima reunião, em maio, do Copom, a taxa de juros. Talvez não dê para reduzir na reunião seguinte, no mês de junho, e, portanto, uma eventual queda de juros começará apenas ao longo do segundo semestre. A gente segue acompanhando, é claro. Agora, Luiz, qual foi a reação do mercado financeiro ao texto do arcabouço fiscal entregue no Congresso, o comportamento, o clima de ontem para hoje? Olha, foi muito ruim, Adriana. O mercado financeiro reprovou o texto do arcabouço fiscal. Acho que o mercado caiu na real de que o texto é nota 5, que eu venho falando aqui há várias semanas na Jovem Pan News. Está longe de ser um arcabouço fiscal brilhante. Com isso, a gente vai ver no gráfico, a Bolsa de Valores teve uma queda forte ontem, o índice Bovespa, de 2,12% aos 103.912 pontos. Com isso, no acumulado do ano, a Bolsa já tem prejuízos de 5,3% e a consequência que a gente vai ver no próximo gráfico foi uma alta forte do dólar de 1,87%, R$ 5,08. Na semana passada eu alertei, inclusive quem tinha viagem para o exterior, para garantir pelo menos 50% dessa viagem, porque caso contrário a tendência era do dólar voltar a subir, porque o arcabouço fiscal definitivamente tem muitos problemas. E quais são os problemas do arcabouço fiscal? Em primeiro lugar, tem 13 exceções. Eu comentei ontem aqui no Jornal da Manhã. É muita exceção para uma regra de controle de gastos. Isso gera perda de credibilidade. Além disso, o arcabouço fiscal foca muito no aumento de receita e não tem medidas concretas de corte de despesas, o que seria o ideal para a economia brasileira. Portanto, vamos aguardar o que o Congresso Nacional vai fazer com esse texto. Se o Congresso melhorar o texto, vai gerar um clima positivo no mercado financeiro, a Bolsa voltará a subir e o dólar pode voltar a cair abaixo de R$ 5,00. Caso contrário, o mau humor vai continuar predominando no mercado financeiro. Ai, 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 hein? Luiz Arthur Nogueira, até mais tarde. A gente segue te acompanhando por aqui. E bem-vindos ao Jornal da Manhã. Conosco para comentar as principais notícias do dia, Nelson Kobayashi e Diogo Schelp. Diogo, o texto do arcabouço pelo menos entregue, então, para discussão na Câmara a princípio. Agora, o Arthur Nogueira trazia para a gente quais as consequências dessa falta de harmonia no que pensam governo e Banco Central, hein?
Pois é, bom dia Adriana, Thiago, Kobayashi, bom dia a todos. De fato, essa falta de harmonia já acontece desde o começo, né? O governo federal, o governo Lula, não está nada satisfeito com a independência do Banco Central, que foi conquistada aí no governo Bolsonaro, e gostaria de baixar os juros na marra. E aparentemente esse descompasso de discurso continuou ocorrendo pelo que a gente viu aí nas falas de Campos Neto. Muito precisa a afirmação do Luiz Nogueira, né, em relação à questão de o mercado ter caído na real em relação ao arcabouço fiscal, porque de fato o que foi apresentado no texto não é muito diferente, quer dizer, é mais detalhado, mas é em suma as linhas gerais já apresentadas pelo Fernando Haddad naquela reunião em que ele deu, né, quais seriam os parâmetros desse arcabouço fiscal. Então, na verdade, não há aí grandes surpresas, mas talvez houvesse uma expectativa de que no texto viriam detalhes que trouxessem mais tranquilidade ao mercado. Além dos problemas já apontados no arcabouço fiscal, tem um outro, que é o fato de que ele não traz, por exemplo, uma previsão de punição ou consequências para o governo federal caso ele descumpra a regra. Apenas exige que o presidente envie uma carta ao Congresso dando explicações. Bom, Kobayashi, de que forma o Congresso Nacional deve tratar o arcabouço a partir de agora? Será que muda para melhor ou pode mudar para pior, infelizmente, né? Pois é, a expectativa é que mude para melhor, né? Primeiro, muito bom dia, Thiago, Adriana, Diogo, toda a nossa audiência. Essa manifestação do presidente do Banco Central, ela vem para explicar algumas decisões que a gente verá logo adiante, né? Aliás, a estrutura de qualquer decisão é fato, fundamento e decisão. A gente está, por enquanto, agora nos fatos e fundamentos. Quais são os fatos? São os discursos assodados do governo, são as decisões, são as expectativas que são criadas a partir de omissões do governo. Veja que só agora é que foi apresentado o texto do arcabouço fiscal, a gente não sabe muito bem quais são as balizas da proposta de reforma tributária. A gente tem também os fundamentos que são embasados na pressão inflacionária que continua, na instabilidade do mercado. Veja, por exemplo, os números que o Luiz Arthur Nogueira nos trouxe aqui de queda na Bolsa em quase 2%, ou em torno de 2%, aumento do dólar também em quase 2%. Então, a gente tem fatos e fundamentos que vão indicar uma decisão logo adiante do Banco Central de manutenção da taxa de juros. Então, ele já está se preparando, ou preparando o grande público que acompanha a economia no Brasil para esta decisão. Não há como baixar os juros se a situação econômica não mudar.